busca, investiga, você fala assim, realmente tem fundamento. Está claro, abençoado? Então é gente que não entende, gente que está hipnotizada, está cheio de magia aqui na cabeça, está claro? E ficam falando mal do ministério, falando mal de pessoas que são decentes. Quantos decentes aqui há essa manhã aqui? Gente decente, que anda de maneira ordenada, que sabe ordenar os seus pensamentos, que caminha em linha com essa verdade, não é verdade? Que não faz mal para a sociedade, porque sabe que nós estamos chamados a fazer o bem. Diga, eu faço bem a todos. Então, não tem como alguém chegar e ficar denegrindo aí o Ministério Crescendo em Graça, falando que esse ministério aqui é composto de gente que não qualifica. Está claro, abençoado? Pelo contrário, aqui é cheio de gente decente, que gosta da boa ordem. Diga, eu recebo assim. É dessa maneira. Vamos aqui a Atos 28, 23. Olha só, presta atenção aqui rapidinho. Como é que aconteceu naquela época com Paulo e acontece hoje? Ó. Tendo-lhe marcado um dia, foram em grande número ter com ele. Todo mundo curioso, né? Aqui não vem um grande número, mas tem um grande número pela internet. Tudo lá, só ouvindo. Ter com ele a sua morada, aos quais, desde a manhã até a noite, dando testemunho, é porque é muito assunto, né? De manhã até a noite, imagina. E expunha o reino de Deus, persuadindo-nos, ou seja, convencendo, acerca de Jesus, pela lei de Moisés e pelos profetas. Uns se deixavam persuadir por suas palavras, e outros permaneciam incrédulos. São duas sementes, né? Aqui está retratando aqui realmente duas sementes. Uma vão entender e vão ser a favor. Outros vão reagir contrário. Fazer o quê? Verso 25. E não estando entre si concordes, retiravam-se, quando Paulo lhes disse essas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais pelo profeta Isaías. Próximo verso. Próximo verso. Ele diz assim: vai a este povo e dize, certamente ouvireis e de nenhum modo entendereis. Certamente vereis e de nenhum modo percebereis. Tem gente que ouve, vê e não entende nada, né? Estranho isso, hein? E de nenhum modo percebereis, pois o coração desse povo se faz pesado, cheio de peso aqui, ó, na consciência, e os seus ouvidos se fizeram tardios, e eles fecharam os olhos, para não suceder que vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, entendam no coração e se convertam, e eu vos sare. Olha, a pergunta é, o que Paulo concluiu com isso aqui? Chegavam lá, as pessoas iam perguntar o que Paulo pensava sobre aquela seita satânica, do qual Paulo fazia parte. E aí Paulo tentando persuadir, tanto pelos profetas como por Moisés, tentando convencer acerca daquele que veio, chamado Jesus de Nazaré. E a pergunta é, alguns foram persuadidos? Foram. E outros? Não, saíram falando mal, né? É como hoje, não tem diferença nenhuma. Então, o que Paulo concluiu? Bom, realmente, aqui está concluído o que se fala através do profeta Isaías. Que eles vão ouvir, e o quê? Não vão entender. São tardios em ouvir. O coração dessas pessoas estão pesadas. Estão aí hipnotizadas, estão enfeitiçadas. Imagina. E eles veem e também não entendem. Está claro? Que feitiço, hein, abençoado? Então, abençoado, eles não conseguem entender que há uns códigos falando sobre esse momento histórico e profético que o Senhor viria através dessa raiz, que seria o renovo. Tem uns códigos aqui gravados. Que esse renovo se levantaria na realidade para governar os gentios. Porque o que se passa? Jesus Cristo, o homem, quando fala assim que ele é esse renovo, as pessoas falam, não pode ser você. Ah, por que não pode ser eu? Porque o renovo era Jesus de Nazaré. E na realidade não era Jesus de Nazaré. Está claro, abençoado? Vamos aqui a Atos 28, 28. Ele diz assim, ficai sabendo, diga, já sei. Portanto que esta salvação de Deus é enviada a quem?
aos gentios. Os judeus não deram ouvido. Jesus, quando estava, não pregava aos gentios. Está claro, pessoal? E aí ele pregava para os judeus. Imagina. E eles ouvirão. Não ouviram Paulo, todo mundo abandonou Paulo, disse que aquilo era mentira, era seita satânica, porque a maioria, imagina, se hoje é difícil pregar essa palavra, imagina naquela época, onde a lei de Moisés estava firme e forte, imagina. Então ele diz assim, e havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Isso traz briga, né? As duas sementes ficam brigando. Quem está com a razão? Imagina. Ele diz assim, verso 30. Durante 2 anos inteiros permaneceu no seu aposento alugado e recebia todos que vinham ter com ele, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade e sem impedimento. Olha, embora Paulo estava lá num quarto alugado, estava preso lá durante 2 anos. Alguém devia ter, naquela época, devia ter os que jogavam piadinha, né? Tem gente que adora uma piadinha, né? Como é que pode? O cara é próspero, o cara tem cobertura, mas está aí num quartinho alugado, preso. Esse cara não tem cobertura, agora Pedro não. Olha lá. Está livre, converte 3.000. O que é mais fácil, acreditar em quem, abençoado? Sabe quem fez isso? Deus. Reclama com ele. Está claro? Deus fez isso para separar as sementes, porque só a semente da salvação é que vai detectar de onde vem a verdade, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É dessa maneira. Vamos a Romanos 15, olha só que tremendo isso aqui. Romanos 15, 8. Ele diz assim, por digo que Cristo se tornou ministro da circuncisão. Olha, Cristo abençoado, Jesus de Nazaré, era ministro da circuncisão. Ele não podia falar em graça. Está claro, abençoado? O papel dele era cumprir a lei. Uma lei no nosso lugar. Ele veio a ser o nosso substituto, abençoado. Então, ministro da circuncisão por amor da verdade de Deus. Para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela misericórdia dele. Conforme está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os judeus. Então, o renovo não poderia ser Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré não foi glorificado entre os gentios. Está claro, abençoado? Era alguém que viria depois. Esse sim seria o renovo, que viria dessa linhagem de Jessé. Ou seja, descendência lá de trás. Está claro? Ele diz assim, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores a teu nome. Outra vez diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Você conhece alguém que louva o Senhor? Você louva o Senhor? Claro que nós louvamos o Senhor. Os santos aí fazem as músicas, os cânticos, por exemplo, Ivan Lopes é um. E aí, tem outros, né? Se for mencionar aqui, tem um montão que fazem os cânticos e nós louvamos ao Senhor. Elogiamos ao Senhor de tudo aquilo que Ele fez por nós, que nós não sabíamos. Teve que aparecer para explicar o que Ele fez. Está claro, abençoado? Vamos aqui no verso 12. Próximo verso. Ele diz assim, e ainda louvai ao Senhor todos os povos, o louve. E todos o quê? Gentios, diga gentios. Também Isaías disse, haverá raiz de Jessé, e aquele que se levanta para governar os gentios. São códigos, hein, abençoado? São códigos que Deus estabeleceu justamente para identificar a sua presença nesse momento. É assim, os gentios esperarão nele. Já não esperam mais, né? Porque ele já esperavam nele. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, abençoado, sabe o que acontece quando Jesus Cristo, o homem, fala assim, eu sou o renovo? E aí, veste a camisa do chamado, anunciando que ele é o renovo, as pessoas não pode ser você, porque esse renovo foi Jesus de Nazaré. Na realidade, não entendem esses códigos aqui. Ele viria governar quem? Os gentios. Jesus de Nazaré não governou gentil nenhum. Não é verdade, abençoado? Diz que os gentios louvariam o Senhor com cânticos.
E a pergunta é, quando é que isso começou a acontecer? Agora, né? Nesses últimos tempos. Está claro, abençoado? Quer dizer, os gentios agora que ouvem, porque estavam esperando, identificaram que era ele, esse renovo, e aí cantam e exaltam o seu nome. Todas as músicas nossas, na realidade, se você perceber bem, está sempre lá o Senhor sendo louvado pelas coisas que Ele já fez por nós. Está claro, abençoado? Quem foi Jesus de Nazaré? Judeu, servo da circuncisão. Ele veio, na realidade, para mostrar a verdade através da incircuncisão, que não foi ele quem esclareceu sobre isso. Porque em nenhum momento ele pregou sobre a incircuncisão. Então, ele volta a viver para que em 1973, ele, através dessa verdade, viesse aclarar o nosso entendimento. Diga, eu recebo. Então, se levanta naquele momento essa manifestação que ia matar o iníquo com o sopro que sai da sua boca. Ele começa a revelar, na realidade, toda a mentira que estava oculta, porque não se pregava essa verdade. Está claro? Então ele começou a denunciar, por exemplo, falando sobre livre-arbítrio não existe, né? Porque a nossa salvação foi ato de soberania de Deus. Ele veio trazer essa revelação, veio trazer, desvendar esses mistérios, veio destapar esses mistérios, e veio denunciar esses homens maus e perversos. Porque nós esperávamos nele, então nós fomos capazes de identificar quem ele era. Está claro? Agora, abençoado, preste atenção. É doloroso falar mal desse que estava profetizado lá na história, não é verdade? Desse renovo, falar mal desse que foi profetizado pelos profetas, esse renovo que viria dessa raiz de Jessé, que as pessoas falam mal, chamam de herege, que é mentiroso, que é maldito, né? Então, na realidade, estão falando daquele que viria governar eles. Ó, gentios, quantos são gentios aqui? Esse que viria governar, estava lá profetizado e agora se manifesta, e agora você, em vez de receber bem, com cântico, imagina, você vai e começa a falar mal. Difícil assim, né? Então veja, abençoado, agora mesmo lá nos Estados Unidos, ele não pode nem sair para comprar nada. Não sei se você está sabendo disso. Quase ele não pode se movimentar. É por isso que a palavra, ou seja, a imagem, deve correr. Onde ele não alcança, a imagem alcança, que é a sua palavra. Nos países que ele é impedido de entrar, pode impedir a ele, mas a palavra pode, abençoado. A palavra não tem nem como chegar e passar na alfândega, não encontrou nada. Mas quando você abre a tua boca, a palavra poderosa de Deus está ali, ó. A imagem do Senhor está ali. Tem gente lá com detector de metal, não pegou nenhum cassete, nenhuma fita, nenhum rádio, nenhuma TV combo para passar a imagem. Onde é que está a imagem? Procura aí a imagem nele. Passa aí o detector de metais. Tira a roupa, que não está vendo. Não estou acreditando que não tem nada aí. Aí vai lá, tira toda a roupa. Não tem televisão, então não dá para passar a imagem. Pronto, já está ele lá no país, através da sua boca, matando toda a iniquidade, através da sua verdade, que é a sua palavra. Então, na realidade, quantos estão entendendo aqui que a imagem é a sua palavra? Imagina. Ele só pode acessar outros países, abençoado, por causa da imagem que está correndo. A imagem fala, né? Ele usa a nós, que somos extensão dele, para divulgar essa verdade, imagina. Então, onde ele não pode alcançar, ele chega. Então, sabe o que acontece? Presta atenção aqui, estou acabando. Se Jesus Cristo, o homem, sai para comprar alguma coisa, e as pessoas já perseguem, né? Falam mal, as pessoas se opõem. Agora mesmo, ele tem sido aí, vai buscar um lugar, não consegue, para o ministério lá em Miami. A chapa está quente. Os cinturões estão se apertando lá, nos Estados Unidos, imagina. Mas logo, logo se solta, né? Está chegando 2011. Logo, logo 2012. Aí vai se manifestar um governo de justiça.